dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um episódio do meu podcast. Vocês já sabem o nome do podcast, não preciso falar, né? E provavelmente vocês vão ver no título. Vou baixar um pouco a música aqui, espera um momentinho. Vocês provavelmente viram ali no título o nome. O mundo é do jeito que é. Bem, isso é meio que verdade. E ninguém sabe o que de fato é a vida, é o mundo, o que é a existência. Esses dias eu fui na casa de um amigo pra dormir assim lá. Só que a gente não chegou a dormir de fato, né? A gente ficou debatendo umas coisas muito aleatórias. Sabe quando tu tem aquela sensação de estar bêbado de sono? Acho que todo mundo tem isso quando tá tipo acordado muito tempo e tudo mais. A gente começou a falar cada bobagem, algumas vezes até absurda, e algumas coisas que, tipo, não faria nem sentido entrar na conversa. A gente começou a conversar sobre. Eu acho que foi sobre a existência de alienígenas. Aí um perguntou pro outro: o que tu acha da existência alienígena? Aí ele falou assim: eu acho que não tem alienígena no mundo não. Aí eu falei: até acho que tem. E aí começamos a falar de uns filmes de alienígena. Eu falei de um filme de um alienígena chamado Wow, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome direito do filme, mas que o final do filme ele é sequestrado pelos alienígenas de volta. É mó triste o final até. Eu posso estar ficando louco, pode ter sido um tipo de efeito Mandela que eu conversei com algumas pessoas. Eu não sei, né? Efeito Mandela, pra quem não sabe, é aquela parada tipo, tu tem certeza que aconteceu alguma coisa, só que na verdade essa coisa nunca aconteceu. Isso foi chamado de efeito Mandela por causa do caso do Nelson Mandela, que acreditavam que ele tinha morrido na prisão quando ele tinha sido preso, só que depois foi falado que ele morreu em outro ano. Eu acho que era 2000 e alguma coisa, 2001, não lembro. Não lembro as datas exatas, não sou tão bom com datas assim. Mas aí algumas pessoas acreditam que ele morreu antes e algumas pessoas acreditam que ele morreu depois. Por isso foi chamado de efeito Mandela. Porque em livros até está escrito que ele morreu em 1900 e alguma coisa, 1990, eu acho, eu não lembro as datas exatamente. Acho que era 93. Mas esse é o efeito Mandela. Tá, como eu tava falando antes, sobre o filme de alienígenas que eu tinha visto ali. Assim, ele era bem estranho, na verdade. Assim, ele era um filme que um alienígena parecia um Muppet. E ele era engraçadinho, mas na minha cabeça o final dele era triste, do jeito que eu falei. Um dos meus amigos até acha que já viu o filme, mas não tinha certeza. Pode ter sido um efeito Mandela malucão mesmo. E aí do nada, um dos meus amigos chegou e falou assim: Pô, qual é o nome daquela bactéria que originou os seres humanos? Assim, é bem provável que a gente realmente tenha sido originado por uma bactéria. Sim. Opa, desculpe pelo barulho aqui. O microfone acabou caindo no chão. Mas então, é bem possível que a gente tenha nascido de uma bactéria aqui. Provavelmente a gente nasceu de uma bactéria. E por mais que muitos acreditam, a gente não é necessariamente descendente de macacos. Macacos são provavelmente um outro tipo de espécie de. Não de Homo sapiens, mas vocês sabem, essas coisas lá, que acabaram se desenvolvendo pro lado mais primitivo. E aí a gente falou, aí eu falei assim, mas você acha que foi uma bactéria mesmo? Porque eu lembro que tinha o primeiro projeto de ser humano bípede, que era de não sei quantos bilhões, 4 bilhões de anos atrás. E aí ele falou, eu não sei que porra de bicho é esse aí.
não sei o que. Aí eu peguei, mostrei, o nome do bicho era Aprogeus, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, ah, mas sabe que é bem provavelmente que... Desculpa o barulho, minha cadeira tá meio torta aqui. Ele falou, ah, mas sabe que bem provavelmente a gente veio dos chineses. Os chineses foram uma das primeiras coisas do mundo. Porque a primeira dinastia chinesa já era dinastia não sei o que, tinha mais de não sei quantos milhões de anos. Aí eu falei assim, ah, eu acho que a gente veio da África, a gente se originou da África. Porque foi da Pangeia que se originou duas coisas lá, dois mini continentes que se separaram. E depois gerou a África quando começou a vida. Eu tinha ido um negócio assim. Ainda tinha até pesquisado. Sei lá, eu não tenho muita lembrança disso. E aí a gente começou a debater de onde que os seres humanos tinham existido. E aí a gente até falou da teoria assim. Ah, a gente antigamente vivia na água, assim, se for aquela teoria da bactéria. A gente vivia da água, a gente veio de uma bactéria que não era bem uma bactéria, né? Era algum tipo de ser vivo. Ou talvez nem vivo, né? A gente não tem certeza, né? E a gente se originou da água e a gente teve uma teoria assim. Será que é por isso que o ser humano precisa ingerir água? Porque, tipo, se a gente eram seres vivos que viviam na água, comendo, sei lá, outros tipos de bactérias, se alimentando de algum jeito assim, e depois fomos evoluindo de pouco em pouco, e se for porque a gente vivia na água, que a gente precisa de água para sobreviver? Isso até é uma coisa engraçada, porque os peixes, eles vivem na água, e eles precisam de água para sobreviver, para literalmente respirar. Mas o ser humano, ele não consegue sobreviver dentro da água, mas ele precisa de água dentro dele para sobreviver. Eu acho isso engraçado mesmo, assim, é um negócio interessante. Bem, essa foi a história aqui, é uma história bem longuinha que eu tava contando mesmo, que a gente discutiu sobre o mundo e tudo mais. A gente falava cada bobagem, claro. Toda hora a gente inventava algumas teorias da conspiração ali, maluca. Inventamos até. Inventamos não, né? Alguém deles leu em algum lugar sobre a teoria de que o mundo veio de Marte, que Marte tinha água e a gente veio de lá, e o asteroide que matou os dinossauros, na verdade, era uma nave espacial onde os primeiros seres humanos chegaram, viveram na Terra e começaram a reprocriar tudo lá. Tem umas teorias bem absurdas assim, mas até que se tu for parar pra pensar, tem um mínimo de sentido. Mas aí, como eu tava falando antes, né? O mundo é o que é. Tipo, a gente não, não tem muito como saber como chegamos na existência humana, nem o que é a vida. Se é que a vida existe, porque tudo isso não deixa de ter sido uma criação do ser humano. É uns negócios bem estranhos, porque a gente não sabe de onde a gente veio. Se é que a gente veio de algum lugar, né? Porque, sei lá, talvez simplesmente não exista nada, não exista vida de verdade, porque a vida foi uma coisa que o ser humano criou. Bem, claro que tecnicamente a gente vive, né? Porque a gente criou isso, então não está errado, não está errado. A gente vive, sim. A gente tem vida. Só que a gente não sabe se é a única vida existente no universo inteiro. A gente não sabe nem se existem já alienígenas aqui na Terra. Será que eles podem se chamar de alienígenas? Porque, tipo, na Terra a gente vive com muitas espécies. A gente chama os animais, que são outras espécies, de animais. Só que, tecnicamente, eles não deixam de ser... Não extraterrestres, porque extraterrestres eles são fora da Terra. Mas eu acho que alienígenas não deixam de estar errado, porque, assim, eles não são os humanos. Temos, tipo,
felinos, como os gatos, leões, tigres e tudo mais, ou os caninos, como lobos e cachorros. Só que assim, eles moram no mesmo planeta que a gente e nem por isso são alienígenas de fato, né? Eu não sei se vocês vão entender onde eu quero chegar com isso e tudo mais, mas é, é assim, né? É estranho para pra pensar, ficar refletindo sobre tudo. E agora eu cheguei no tópico que eu queria chegar de fato. Não tem nada a ver com o que eu estava falando antes. Antes eram apenas umas teorias mesmo, essas coisas assim que você mesmo pode criar ou deduzir do jeito que você quiser. Não existe uma resposta certa para nada. Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu vi em um vídeo do YouTube. Eu acredito que seja de algum. Eu não lembro o nome do canal porque faz muito tempo que eu vi e eu me lembrei recentemente. Mas depois eu vejo e qualquer coisa eu boto na descrição. Bem, ele falava sobre um cara que tocava um violino, que ele foi para as ruas de um metrô ou alguma coisa assim do tipo, tocar lá. E ele ficou tocando, tocando, tocando. Só que ninguém parava pra dar moeda pra ele, dar os trocados pra ele. E ninguém parava pra ouvir. Ele ficou por horas e horas lá, eu acho. E mais de 1000 pessoas passaram de lá. Só que nenhuma chegou a dar tanta atenção pra ele. Só que esse cara que tava tocando violino, ele se esforçou bastante. Ele tocou o melhor que ele conseguia. Ele tocou com o coração, tocou do jeito assim, o melhor que ele conseguia saber. E depois, esse mesmo cara era um violinista muito famoso que tocava em shows de verdade. Mais de 1000 pessoas já viram. Os ingressos custavam uns US$ 200, alguma coisa assim. E ele era rico pra caramba. Ele tinha um violino lá de 3.500.000 e ele tocou na rua, só que ninguém parou pra dar bola, porque todo mundo aparentemente tinha pressa na vida. Todo mundo era apressado, ninguém queria parar pra escutar. Poucas pessoas paravam para escutar e apreciar de fato. E isso me deu até, assim, nossa, pior que é verdade. Muitas pessoas não param de escorrer. E eu fico tipo, muitas vezes, eu acho que até o título daquele vídeo dizia isso, mas era uma coisa assim: você não necessariamente precisa ser o melhor, você não precisa ser mais que o suficiente. Alguma coisa assim que eu tinha lido. Eu tô meio esquecido na memória hoje, eu tô um pouco cansado e tudo mais, então talvez esse podcast acabe ficando meio ruim. Não é o meu melhor episódio, com certeza. E me desculpa por isso, mas semana que vem eu vou tentar trazer algum conteúdo melhor. Não vou prometer se vai ter alguma participação, mas tinha algumas pessoas que queriam participar. Eu só teria que conferir isso. Bem, a única coisa que eu vou dizer é: você não está sozinho no mundo, você não é o único que vai ter as suas dúvidas sobre o que é o mundo. Todo mundo tem isso e ninguém sabe o que é de fato, mas muitas pessoas acreditam em diferentes verdades. Tem múltiplas religiões, múltiplas possibilidades científicas ou espirituais, religiosas e tudo mais. Só que de fato ninguém sabe, né, no que é verdade ou não. E é isso. Eu vou parar de gravar aqui no momento para poder ler um poema para vocês sobre alguma coisa assim do tipo. Olha, eu vou gravar os poemas sem o som de fundo para ficar melhor para vocês escutarem.
E até porque não são poemas necessariamente felizes, assim. Um, na verdade, dois são meio que de raiva. Não vou dizer que são de raiva, porque não é necessariamente raiva. É tipo isso. E o outro, vocês vão deduzir o que eu quis dizer com aquilo. Vocês podem deduzir o que vocês quiserem. De fato, não tem bem uma resposta certa. Eu mesmo fiz para todo mundo deduzir do jeito que quisesse e tudo mais. Eu deduzo do meu próprio jeito, assim, mas não tem um significado verdadeiro. O primeiro poema aqui é o meu primeiro. Não é o primeiro poema, é o último poema que eu fiz, na verdade, é o poema mais recente que eu fiz. O nome dele é Esforço Sem Escolha. Às vezes me pedem coisas que eu não posso cumprir. Estou cansado e magoado de não poder obedecer. Mas quer saber? Foda-se tudo isso. Eu não quero seguir todas as ordens. Deixe eu ficar bem e não me obrigue. O segundo poema eu não botei um título para ele, mas eu chamaria ele de Se o Mundo Funcionasse. Seria tão bom se o mundo funcionasse. Seria tão bom se o mundo se amasse. Seria tão bom se o mundo não só chorasse. Mas é tão ruim o mundo ser um local de duas faces. E o terceiro e último poema aqui é o que vocês podem deduzir do jeito que vocês quiserem. Ele não tem um nome, e eu não pensei em nenhum nome para botar para ele, mas é assim, ele é bem pequenininho. Correntes de ar, correnteza da água. Ar corrente, água correndo. Ele é bem pequenininho, como eu falei, e vocês podem deduzir do jeito que vocês quiserem. E eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, compartilhem e tudo mais. Como eu já disse, eu acredito que esse não tenha sido o meu melhor episódio. Deu um monte de problema aqui, até meu fone caiu, minha cadeira fez barulho. É até engraçado parar pra pensar nisso, mas. E também é porque eu tô um pouco cansado. Não necessariamente de fazer essas coisas. Eu tô cansado, tipo, de estudar um monte e ter que me preocupar com provas. Também eu acabei dormindo tarde por causa de uns trabalhos que eu tive que fazer e tudo mais. Então eu tô bem cansado sim e semana que vem eu acredito que eu vou estar melhor, porque essa semana eu não vou ter tanta prova para fazer e assim fica melhor. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.